Então, continuando hoje minha cobertura de MineHub, no vídeo passado, a gente primeiro falou sobre como diversas fraudes têm impactado o setor de commodities, né, gerando prejuízos gigantescos, e sobre como o MineHub pode ser uma solução para essa questão, para esse problema, né? E segundo, a gente também falou sobre as novas leis ESG que estão chegando, que exigem que as empresas rastreiem suas supply chains, suas cadeias logísticas, né, identificando e corrigindo qualquer risco ambiental ou social. Hoje, porém, a gente vai tratar primeiro sobre a história de MineHub, né? A gente vai passar brevemente por isso, e depois a gente vai falar sobre a estratégia de crescimento dessa empresa, o que é bastante relevante para a gente, né? Afinal, né, como é que eles planejam se tornar o sistema operacional da indústria de commodities, né, da indústria de mineração especialmente, né? Então é isso que a gente vai cobrir no vídeo de hoje. Antes da gente começar, porém, como sempre, nada nesse vídeo é recomendação de investimentos, ok? E agora sim é o que interessa. Então, como é que foi que MineHub surgiu, afinal, né? MineHub, na verdade, é uma junção de duas empresas. Waybridge, criada em 2019 por Andrea, que é a atual CEO de MineHub, e MineHub, fundada em 2018 por Vince Soros. Então foi assim que nasceu a MineHub que a gente conhece hoje, através da fusão dessas duas empresas, Waybridge e MineHub. I actually started on the Waybridge side of the company's history. I co-founded a company called Waybridge back in 2019, which set out with a very similar mission to MineHub, which is essentially to digitize the physical commodities supply chain. And so even though we attacked sort of the problem from slightly different angles, we found ourselves in recent time competing more and more. And earlier this year, we decided to combine the two companies. And at the end of March of this year, MineHub acquired Waybridge, and I came on initially as president and CEO and was recently promoted to CEO. Então, esse é o nosso primeiro ponto, né? Como vocês viram, MineHub é a fusão dessas duas empresas que ocorreu em 2023. Tá, mas e por que essas duas empresas decidiram se juntar, afinal? Bem, eis a resposta aqui da própria CEO. The reason why we're so excited about the combination is that the two teams, the two companies, and even the two platforms are incredibly complementary. Waybridge traditionally was more focused on North America. And also we started as a procurement platform. So many of our customers are manufacturers or sort of buyers of raw materials, primarily copper and aluminum. And MineHub actually started on what we call the sell side of the market, or primarily focused as a platform solving the problems for mining companies or sellers in the market. And there's also an aspect of which commodities we were focused on. So I mentioned Waybridge was focused on mostly refined copper and aluminum. MineHub focused on concentrates and bulk commodities. So therefore, the two systems and the two platforms are very complementary, and there really wasn't that much overlap. And so in terms of what we're doing today, we provide holistic trade management digital solutions for the concentrates and refined copper and aluminum markets. Então, como vocês viram, a fusão dessas duas empresas, MineHub e Waybridge, aconteceu porque esses dois nomes acabavam se complementando muito bem. Juntas, essas duas empresas acabariam ficando muito mais fortes e competitivas. Então, por isso elas se juntaram, né? E foi assim, portanto, que MineHub, como a gente conhece, surgiu. Agora, outro ponto que eu também acho importante é sobre o background, é sobre o histórico da atual CEO. Onde ela já trabalhou, né? E quanta experiência ela tem de fato no mercado de commodities? I spent most of my career in physical commodities markets, but mostly on the operations and logistics side. I spent time at big companies like Goldman Sachs, where I was VP of logistics for the base metals team. I've also done some work in oil and gas markets, and I led business development for the environmental team at IHS Markit. For some time, I've also spent a lot of time with startups, helping them with supply chain digitization and optimization. So I've been doing this for a long time. Então, como vocês viram, Andrea, a CEO de MineHub, já está há um bom tempo nesse setor e tem bastante experiência. Mas ok, agora, deixando um pouco a história da empresa para trás, né, e entrando agora na questão sobre a estratégia de crescimento dessa empresa, de MineHub, né, que é um tópico fundamental nessa tese. Mas então, afinal, como é que MineHub planeja crescer? Porque assim, como a gente viu no primeiro vídeo, né, o setor de commodities ainda é muito atrasado, né? Quer dizer, essas empresas ainda estão operando na base do Excel e do e-mail. E como essa indústria está acostumada a operar da mesma forma há muito tempo, ela acaba sendo muito resistente à mudança. Metals is notorious for being incredibly paper-based.
And so we saw an industry that was, reliant on paper, Excel, email, and had been doing things the same way for many, many years. And honestly, pretty resistant to change. I think when we started Waybridge back in 2019 and we went in to talk to companies about solving their problems, and they would talk about how it's incredibly manual and there's errors and there's all this risk, and they realized that they could optimize their businesses if they had better access to data. And then we would say, okay, well, we have this platform that can solve all of your problems. Like, well, I mean, we have to think about it. So I think there was, even just in 2019, I think even if there was a recognition for a need, there was sort of a resistance from a change management perspective. Então, o ponto é, né, se a indústria de commodities ainda é muito atrasada, estando acostumada a operar da mesma forma há muito tempo, se essa indústria é tão resistente à mudança assim, então como é que uma empresa desse tamanho, né, ainda pequena, com somente 40 milhões de dólares de market cap, como é que uma empresa tão pequena pode ter chance, né? Quer dizer, quem é que vai dar o primeiro passo, né? Quem é que seria o primeiro a se arriscar e a de fato adotar a plataforma de MineHub? E é sobre isso que Andrea fala nesse trecho a seguir. Okay, and the kind of resistance to change, how have you dealt with that? That's a great question. So we have been very strategic in how we dealt with that. And so how we've dealt with that is we have found market leaders that are willing to take an innovative approach and do recognize the importance of digitization for their company and for the market overall. And we've partnered with those market leaders to really drive adoption of the platform. No, so very early on, we realized we're a small startup. How are we going to convince all these large mining companies or manufacturers to change the way they do things? And the reality is we're not, right? So who are they actually going to listen to is their customers. So we very purposefully went after the largest companies in the market because they are the ones that will drive adoption for us. Então, como vocês viram, a própria empresa reconheceu que ela sozinha não ia ter muito sucesso tentando mudar o que quer que fosse, né, na indústria de commodities. Então, qual foi a estratégia adotada? Bem, tendo isso em vista, a empresa decidiu focar os seus esforços em tentar conseguir assinar grandes players da indústria, porque no fim das contas, só esses grandes nomes, só esses grandes players da indústria, né, conseguiriam de fato forçar a adoção de um novo jeito de fazer as coisas, né? Nessa indústria tão resistente à mudança. Então foi basicamente esse o plano. É um plano meio doido, é um plano meio maluco, né? Uma empresa pequena, uma empresa micro como MineHub, né? De somente 40 milhões de dólares de market cap, tentar ir atrás de gigantes? Com certeza, né? Porém, MineHub conseguiu. So, one of our first customers is a customer called Southwire. They're a large copper manufacturer based in the US. They have been incredibly supportive in helping to bring on their supply network and really promoting usage of the platform. That ultimately led us to sign Codelco, which is the largest producer of copper in the world. They're going to be managing 100% of all of their sales on the platform and really bringing their customers onto the platform. So we recognize that as a, independent technology company, we probably don't really have the power in the market to mandate the usage of the platform or to really ultimately drive change. We believe that market leaders in the market have the position to do that, and that's why we partnered with them. Então, como vocês viram, primeiro o MineHub conseguiu assinar a Southwire, que é uma das maiores fabricantes de fios e cabos elétricos da América do Norte, tá? A Southwire é uma empresa de capital fechado, porém, pelo que eu pesquisei, né, ela está fazendo cerca de 9 bilhões de dólares em receita anual e possui cerca de 20% do mercado de fios nos Estados Unidos. Ou seja, a Southwire certamente não é um nome pequeno, né? Porém, além da Southwire, MineHub conseguiu assinar a Codelco. Agora, quem é que é Codelco, né? Codelco, caso você não saiba, é a maior mineradora de cobre do mundo, né? E como a gente ouviu, como a gente escutou da própria CEO, inclusive, né? A Codelco vai gerir 100% das suas operações de venda através do ecossistema de MineHub. E além disso, a Codelco ainda vai trazer toda a supply chain dela para dentro da plataforma, porque se a Codelco está usando a plataforma, os parceiros dela têm que ter uma conta lá também. Senão, eles não vão conseguir os dados da Codelco que eles tanto precisam para conseguir operar com ela. Então perceba o quão poderoso é isso, né? Perceba o network effect, o efeito de rede fortíssimo que a gente tem aqui, né? Porque sempre que um player, sempre que um cliente pagante chega na plataforma, ele acaba arrastando toda a sua rede, toda a sua cadeia logística para dentro do ecossistema de MineHub.
When we sign a customer like Codelco, we implement the platform with their entire supply chain. So when we implement for all of Codelco's refined copper sales, every customer that buys refined copper from Codelco will receive an account on our platform. They will be trained on how to use the platform, and they actually have access, and they're connected in what becomes a portal for them, a customer portal or a supplier portal for them. So that's... Então, como vocês viram, como a própria CEO explicou, né, uma conta demo é criada para todos os parceiros, para todas as contrapartes dos clientes pagantes que chegam, e isso acaba espalhando o software de MineHub de maneira exponencial. Mas enfim, então essa foi a estratégia de MineHub, focar em assinar grandes players, grandes nomes, que então iriam impulsionar o uso da plataforma. E a empresa conseguiu fazer isso, né, trazendo grandes nomes como Codelco e Southwire. Mas, por exemplo, um dos clientes de MineHub gostou tanto da plataforma que chegou até a ameaçar parar de fazer negócios com seus parceiros de operação que não adotassem a plataforma também. So our first customer was a large manufacturing customer that required the use of the platform. If you wanted to sell to them, you had to use the platform. And there were some suppliers that were sort of resisting, and they threatened to not do business with them anymore. And so that level of commitment made this possible in a lot of ways. And that early adoption was really critical for our commercial success. Então, o MineHub conseguiu assinar grandes empresas, grandes nomes que, por sua vez, estão trazendo toda a sua rede, toda a sua supply chain para dentro da plataforma. Como a gente viu, sempre que um cliente pagante chega, uma conta demo é criada para cada um de seus parceiros de operação e, dessa forma, esses outros parceiros de operação já começam a entrar em contato automaticamente com a plataforma de MineHub, sem MineHub precisar ir bater na porta deles. E assim, o uso de MineHub vai se espalhando, vai se disseminando, e é dessa forma que, como a gente vê aqui, MineHub hoje já possui mais de 200 nomes, mais de 200 empresas no seu ecossistema. Como clientes pagantes, porém, e essa é uma informação muito importante, muito relevante, tá? Mas como clientes pagantes, porém, MineHub possui somente 10 nomes, tá? A pergunta que fica então é a seguinte, né? Quer dizer, se mais de 200 nomes estão experimentando a plataforma de MineHub, quantas dessas empresas não vão acabar se convertendo em clientes pagantes, né? Quer dizer, digamos que 20% dos nomes que já estão na plataforma se tornem de fato clientes pagantes, né? Quer dizer, nesse caso, a gente estaria falando aí de cerca de 40 novos clientes pagantes chegando, né? Portanto, o número de clientes pagantes de MineHub poderia quintuplicar, né? E é por isso que eu acho que o mercado vai se surpreender com o crescimento que MineHub deve mostrar nos próximos anos. Então, em resumo, no vídeo de hoje, a gente viu primeiro como o MineHub nasceu, né? Basicamente, MineHub é o resultado da fusão de duas empresas, Waybridge e MineHub, e além disso, a gente também falou sobre a estratégia de crescimento dessa empresa, de MineHub. Então, basicamente, depois de reconhecer que eles mesmos, né, que a empresa em si sozinha não ia conseguir ter sucesso batendo de porta em porta, oferecendo a sua plataforma, visto que o setor de commodities é muito resistente à mudança, né? Mas depois de perceber isso, MineHub decidiu focar em assinar grandes nomes, grandes empresas, apesar dessa ideia soar meio maluca, né? Mas apesar disso, o fato é que MineHub conseguiu executar o seu plano assinando de fato grandes nomes como, por exemplo, Codelco e Southwire. E dessa forma, o uso da plataforma dessa empresa de MineHub está se difundindo, né? Porque sempre que um cliente pagante chega, uma conta demo é criada para todas as suas contrapartes. Enfim, por hoje é isso e nos vemos na próxima.